Beleza? Bom, vamos para mais uma aula aqui. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Gira. Bom, Gira, ele é uma plataforma muito utilizada eh, por grande parte das maioria das empresas, né? As empresas usam muito Gira para organizar sprint, ou quadro Kanban. Geralmente, o Gira é para ser utilizado como metodologia ágil, né? A gente tem a opção lá de Kanban, de Scrum, e algumas métricas que a gente consegue utilizar ali no Gira para conseguir organizar um projeto, as entregas de um projeto, né? E aqui é a cara inicial ali do Gira, né? Algumas empresas têm o Gira próprio customizado, né? A própria Atlassian, eles deixam disponível isso. É um É um pacote especial, mas tem alguns também que contratam, eu não sei direito como que funciona. Posso até pesquisar e falar de depois, mas meio que consegue contratar e customizar o Gira mesmo e ter ele bem personalizado. Bancos, empresas muito grandes geralmente fazem isso. Mas vamos lá. No convencional ele não muda muito, tá? A gente depois que loga aqui, né? A gente tem aqui uma área onde a gente vai entrar, que vai ter alguns aplicativos disponíveis, dependendo do que você contrata, ou a empresa contrata, né? Aqui eu estou numa conta grátis, ele tem ali o Confluence integrado. O Confluence é bem legal para documentação, tá? Posso fazer uma aula também depois disso daqui, só para vocês entenderem como é que funciona, mas ele é bem legal para utilizar a documentação integrada, então é bem bacana. E a parte também aqui dos aplicativos, né, do Gira, que aqui, se a gente ver aqui em Gira Software, que é o nosso foco aqui dessa aula, a gente vai ter o que as empresas geralmente têm, né? A gente tem aqui o menu aqui do Gira, né? Aqui algumas opções, as mesmas opções de app e tudo mais, algumas integrações. Algumas empresas têm o Slack integrado também, porque algumas tarefas são entregas no Gira, é disparado com um robozinho para o Slack. Isso tem também integração com Teams, enfim, é bem legal. Essa parte aqui do trabalho, né, o que está atribuído ali para mim, as tarefas que ainda tem pendente de algumas coisas. Aqui são algumas histórias que eu criei ali. Depois eu vou mostrar para vocês para o curso também, mas a gente vai recriar. Aqui os projetos que a gente tem vinculados a nós, né? Alguns filtros que a gente pode fazer, às vezes tem algumas filtragens em relação a projeto, a pessoas. Tem um painelzinho de controle que às vezes tem algumas questões de gráficos e afins, né? Aqui em pessoas a gente pode convidar, ter a nossa equipe, ter alguns colaboradores, a gente pode pesquisar essas pessoas, né, dentro da empresa. E alguns aplicativos, que são os aplicativos vinculados, que às vezes aparecem aqui. Alguns você pode baixar dentro do próprio Gira, integrar, enfim. Tem algumas funcionalidades legais. Aqui a gente tem os projetos. A gente pode criar um novo projeto. Criando um novo projeto, a gente tem ali, né, ó, tem alguns modelos, 3 modelos aqui base, né, o Scrum, que é o mais comumente utilizado, né, tem o Kanban, modelo Kanban, e tem o controle de bugs aqui, seria só para gerenciamento real de bugs e afins, né. Tem alguns outros modelos aqui, né, alguns templates de projeto, de como a gente poderia utilizar ali o Gira. Eu particularmente não sei de todos os modelos, até porque eu trabalho, assim como vocês, com essa parte aqui de desenvolvimento de software. Então, mas não deve fugir muito dessas questões aqui de organização. Deve ter, claro, suas peculiaridades, mas é tudo voltado para a metodologia ágil, certo? Bom, aqui eu já tenho um projeto criado, a gente vai entrar nele, né? Esse projeto criado aqui, a gente tem aqui o painel que quando uma sprint está ativa,
Ele mostra aqui, a gente consegue configurar também essas etapas. Tem uma parte de configuração aqui que fica habilitado geralmente para quem é admin. O pessoal que controla geralmente isso daqui são os POs, os SMs, eles têm esse tipo de acesso, que também é um pouco limitado, porque dependendo no nível da corporação, da empresa, né? Corporação não, né? Vamos colocar assim, da empresa, dependendo do nível da empresa, o quão grande ela o nível de ADM aqui, master, fica às vezes com DevOps, com essa galera assim, para eles controlarem esse processo de dentro da sprint. Mas isso depende muito de empresa para empresa. Mas no geral dá para você configurar. Aqui tem a parte de painel, tem o backlog, né? Esse backlog geralmente é o que? Aqui aparece geralmente a sprint, vai ter as pessoas, a gente vai poder filtrar por épico. Eu tenho alguns épicos aqui que eu criei, a gente vai criar também. A gente pode fechar a versão. Geralmente quem fecha a versão também é o SM ou é o pessoal ou é o PO, né? Os devs também fecham, mas aí fica a critério. E aí a gente pode criar os itens, né? Aqui dentro e a gente tem alguns tipos de categoria, né? Aqui ele está na categoria de história. A gente tem tarefa e bug. Aqui você consegue criar muito mais tipos, assim, tem vários tipos que existem ali e a gente pode criar alguns também. Tem nível de task, subtask, tem os épicos. Eu posso criar um tópico. O Jugira ele está com algumas disponibilidades de outros tipos de épico, também de tópicozinhos ali que a gente pode usar, de bug, de história técnica, enfim. Então a gente consegue criar alguns tipos aí, consegue criar uma história, uma tarefa. A história geralmente quem cria é o PO. A partir do momento que ela é criada, essa história, a gente consegue visualizar essa história aqui, né? Pegando aqui uma visualização maior, a gente tem a história, tem o título dela, geralmente a descrição de OPO descreve bem ali para o desenvolvedor conseguir ler essa história, ler essa descrição da história e conseguir desenvolver a partir dela. Tem os processos, né, que são as cerimônias que são seguidas, né? Geralmente a gente discute isso, todas as histórias numa planning. Então, numa planning a gente vai discutir, vai ver se precisa ajustar, e na planning a gente geralmente cria algumas subtarefas, que seriam é, pequenas etapas que a gente vai consolidar, né, dentro desse processo aqui de dentro desse processo da história. Então a gente segrega essa história para conseguir executar ela e ter nas dailies, né, que é a outra cerimônia que acontece todo dia, a gente conseguir ver a evolução da história e não simplesmente ver ela começar e ela ser entregue, né? Então isso é bem legal. Aqui a gente tem o comentário, às vezes para adicionar algo que aconteceu na história, algum bloco, alguma coisa. Aí aqui a gente tem algumas questões que geralmente ficam mais responsáveis com o SMPO, mas pode ser criado categoria, qual sprint tá, se tem algumas, se está dentro de alguma versão, se você vai estimar em hora ou pontuação, né? Isso acontece muito, principalmente para você poder definir o tamanho da sua sprint. Então, eu tenho uma equipe de front, por exemplo, ou de back, com capacity de 28 pontos. Vamos colocar assim, eles conseguem entregar 28 pontos. Então, esses 28 pontos, eles têm que ser segregados, tem que entender, vai ser feito a votação em cada história de quanto é a pontuação colocado aqui. E se passar, o PO colocou, sei lá, eu queria que fossem entregue essas histórias que ele organize e vê qual histórias ele gostaria que fosse entregue na sprint. Se passar, ele vai ter que jogar para próximo, vai ter que negociar ali na planning com os desenvolvedores, certo? Aqui a gente tem uma possibilidade de integração ali, né, com
com o nosso repositório, a gente consegue até criar por aqui, ou até toda vez que eu comitar, a gente consegue ver aqui. É, tem essa parte aqui de quem é que está executando, né? O responsável e quem relatou, né? Quem escreveu. Geralmente aqui é o PO, né, que escreveu, e aqui é quem está responsável por essa tarefa. Ele também tem nível de prioridade, se é alta, baixa, média, tá certo? Bom, dessa parte aqui é isso. Ah, a gente tem alguns relatórios que a gente consegue ver. Geralmente o relatório que é muito visto é um relatório que eles chamam de relatório de burn down, né? Esse relatório de burn down é assim, o quanto evoluiu a sprint, né? E em gráfico. Então eles vão vendo a partir das entregas que são feitas, das tarefas, subtarefas, depende de como é feito e organizado esse burn down, tá? Geralmente aqui ficam as versões, aqui fica uma parte ali de código, dependendo de como for, ó, tem algumas referências dos repositórios, isso depende de empresa para empresa, se vai querer ou não colocar. No geral, o que o desenvolvedor utiliza mais é backlog e essa parte é, aqui de painel, né, que eles chamam, que é essa parte aqui que seria um painel Kanban, alguma coisa assim, para você ir arrastando as histórias que você fez, as subtarefas que você fez, tá? Alguns têm, alguns têm a questão de timeline, de timesheet, desculpa, de timesheet, que é o tempo, dependendo de como você opta, você vai fazer por tempo ou por pontuação. Então a gente consegue ver, tem um aplicativo de timesheet que consegue mensurar o quanto trabalhar o recurso, a pessoa, o desenvolvedor que está trabalhando, conseguiu pegar e produzir dentro de uma sprint, dentro de um período de tempo, e a gente consegue controlar isso daqui aqui. Aqui a gente tem alguns épicos que foi fechado dentro desses épicos, a gente consegue ver por aqui também, tá? Bom, gente, basicamente é isso. O Gira tem bastante funcionalidade, bastante coisa, mas eu tentei passar um overview assim bem geralzão para a gente conseguir trabalhar aqui ao decorrer do curso. Tá certo? Muito obrigado e até a próxima aula.